I have a question for you. Pergunta. Talking about true education this weekend, Estamos falando sobre a verdadeira educação esse fim de semana. but what's our goal? Qual é a nossa meta, o nosso alvo? If we raise good children, Se nós educarmos crianças boas crianças, good Seventh-day Adventists, bons adventistas do sétimo dia, who are active in their church, ativos em suas igrejas, who live in the country, moram no campo, who follow what they've been taught as children, seguem o que lhes foram ensinados como crianças, who then raise families of their own. e em seguida eles agora educam suas próprias famílias And they follow the counsel, e seguem os conselhos, they follow true education, seguem a verdadeira educação também, who raise more good Seventh-day e Adventists, também educam mais bons adventistas do sétimo dia. who then raise another family of good Seventh-day Adventists, E agora estes outros educam novos filhos e outra bela família adventista do sétimo dia. You see the pattern, right? Vocês conseguem identificar o padrão aqui. If we do this, Se fizermos isso, have we met the purpose of true education for the last days? atingimos o propósito da verdadeira educação para os últimos dias, o tempo do fim? Yes or no? Sim ou não? I see some thinking. Not necessarily, he said. Not necessarily. Não necessariamente. Okay. Anyone else? Yes or no? Are we meeting the Mais purpose alguém? of true education? Estaríamos cumprindo o propósito da verdadeira educação se fizéssemos isso, sim ou não? By raising families to keep doing the same thing. Educando famílias para que essas famílias fizessem as mesmas coisas. O propósito da verdadeira educação para o tempo do fim. Estaríamos cumprindo? How many say yes? Quantos diriam que sim? Okay. How many say no? Quantos diriam que não? Some say no. Alguns dizem que não. The answer A resposta is no. é não. If we do this, Se fizermos isso, if we continue the cycle, se continuarmos com esse ciclo, we've missed the major goal of true education for the last days. estamos perdendo de vista o verdadeiro propósito da verdadeira educação para os últimos dias. We are supposed to raise a generation of missionaries who will finish the work, not keep it going. Deveríamos educar uma geração de missionários que vai terminar a obra e não manter a obra num contínuo. We want Jesus to come. Queremos que Jesus volte. We should at least. Pelo menos deveríamos querer We don't isso. want this cycle to continue. Não queremos que esse ciclo continue. And the goal of true education has not been met E o alvo da verdadeira educação não foi atingido if it is not focused on bringing an end to this sin-filled world. se ele não estiver concentrado em trazer um fim a este mundo pecaminoso. Let's pray. Vamos orar. Our Father in heaven, Querido Pai Celestial, we come to you this morning. We're grateful for the Sabbath day you've given us. nós vimos diante de Ti, Senhor, hoje de manhã. Estamos muito gratos por este sábado. We're thankful, Lord, that you have things to teach us, Te agradecemos porque Tu tens coisas a nos ensinar. that your truth is inexhaustible. Que a Tua verdade é inesgotável. But Lord, as we seek to study your methods and your plan this morning, we need help. Mas, Senhor, agora que vamos estudar os Teus métodos, os Teus caminhos, precisamos de ajuda. We need you to open our minds. Abre, Senhor, nossa mente. We need you to send your Spirit to us. Envia o Teu Espírito para nós. Clarify our thoughts. Esclarece, Senhor, os nossos pensamentos. Help us to see things not from our perspective, but from Ajuda-nos a ver yours. as coisas não da nossa perspectiva, mas da Tua. Help us to understand your purpose for our lives, not our own. Ajuda-nos a entender o Teu propósito para a nossa vida e não o nosso. Please, Lord, speak through me. Fala, Senhor, por meio de mim. May this message be clear. Que esta mensagem seja clara, May it be truthful. verdadeira, May these words be yours and not my own. e que estas palavras sejam as Tuas, não as minhas. Be with Honder as he translates. Seja com Randa também ao traduzir. And more than that,
translate these words to the language of our hearts. E mais do que isso, Senhor, traduz essas palavras no idioma do coração das pessoas aqui. Speak to us individually, Lord. Fala, Senhor, conosco individualmente. We know you have a message for each one of us. Sabemos que Tu tens uma mensagem para cada um de nós. Speak that to us this morning. Fala esta mensagem para nós esta manhã. And we ask in Jesus' name. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém. Our scripture this morning is found in the book of Matthew. A nossa leitura bíblica hoje de manhã está no livro de Mateus. It's a verse we often read. É um versículo que geralmente lemos. Matthew 24:14. Mateus 24:14. But this morning we're going to relate it to true education. Mas hoje de manhã vamos relacioná-lo à verdadeira educação. Matthew 24:14. Mateus 24:14 e diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. We call it the Great Commission. Chamamos isso de a grande comissão. We know it well, Conhecemos bem esse versículo. but are we answering this call? A pergunta é: estamos respondendo a esse chamado? And this weekend we're focusing on families, we're focusing on E education. nesse fim de semana estamos nos concentrando em família, em educação. This message is no different. Essa mensagem não é diferente. We're going to look at the Great Commission, Vamos analisar a grande comissão, but we're also going to see that this very command from Jesus is part of the fulfillment of true education. mas também vamos ver que esse comando, essa ordem de Jesus Cristo é parte do cumprimento da verdadeira educação. The Great Commission, A grande comissão, fulfilled through unselfish service to others, cumprida por meio de um serviço abnegado para os outros, is inextricably linked to true education. está intrinsecamente ligada com a verdadeira educação. To find the reasons for this, we're going to go right to the beginning of the book Education. Para encontrar os motivos para isso, nós vamos ao início do livro Educação. How many have read the book Education Quantos aqui completely? já leram o livro completo, Educação? We have some homework. Temos dever de casa, hein? When you get home, Quando voltarem para os seus lares, you should read it. devem ler. And not just read it. E não é apenas You ler, should study it. deve estudá-los. If you want to truly educate your children, Se você quer verdadeiramente educar os seus filhos, then we need to read the textbook on true education that the Lord has given us. precisamos ler o livro-texto sobre educação que Deus nos deu. If you go and take a class at university, Se você vai para uma matéria, vai fazer um curso na universidade, and you say, I'm not going to bother with the textbook. e se você disser, mas acho que eu não vou olhar para o livro-texto não dessa Are you going dessa to aula. understand the grades understand the topic very well? Será que você vai entender bem o assunto? No. Não. God has given us a plan, Deus nos deu um plano and He's given us the book that explains it. e nos deu também o livro que explica o plano. Go study it. Vamos estudá-lo. Now, let's start. Education. This is near the beginning of the book. Isso é logo no comecinho do livro. Good. No mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. Now, we saw this yesterday. A gente viu isso ontem à noite. We also saw Também vimos que o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. this is the true object. Esse é o verdadeiro objetivo. There are many other objects, but this is the one that God has designed for true education. Há muitos outros objetivos, mas esse é o que Deus projetou para a educação. Now, why is this? Por que é este? What's the significance of restoring in us the image of God? Qual é o significado, qual é a significância que tem restaurar em nós a imagem de Deus? We find the answer to that at the beginning of the Bible. A resposta para isso encontramos no começo da Bíblia. God created man in His image, Criou Deus o homem à sua imagem. in God's image. A imagem de Deus os criou. And did it stay that way? E permaneceu dessa forma? No. A gente sabe Sin que não. has come along, it's damaged the image of God. O pecado entrou, danificou a imagem de Deus no homem. So something needs to bring us back to what we were created for. Alguma coisa precisa nos levar de volta àquilo que fomos criados originalmente. Let's keep reading in the book Education. Vamos continuar lendo no livro Educação. Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Deus o criou,
criou o homem à sua imagem, e era seu intento que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem. Now, right here, we see those three areas of education: physical, mental, and spiritual. Bem aqui nós vemos essas três áreas da educação, física, mental e espiritual. And that's because that's how we were created. E isso porque é o modo como nós fomos criados. And these areas, the physical and mental, spiritual, were in the image of God. E essas áreas, física, mental e espiritual, estavam à imagem de Deus. And it was God's purpose that we would continually be more like Him. E era propósito de Deus que nós continuamente estivéssemos cada vez mais à semelhança dele. Now, I don't understand how that's possible. Eu não sei como, mas é possível. How can we be created in God's image and yet continually become more like Him? Eu não sei como isso é possível. Como é que a gente pode ser criado à imagem de Deus e continuamente se tornar cada vez mais semelhantes a Ele? That's just something that God understands and we don't. É alguma coisa que Deus entende, mas a gente talvez não entenda completamente. Houvesse Ele permanecido fiel a Deus e tudo isto teria sido seu para sempre. Mais e mais amplamente teria Ele cumprido o objetivo da sua criação. Mais e mais teria Ele refletido a glória do Criador. What a beautiful picture Que bela imagem of what it could have been. do que poderia ter sido. But it did not stay that way. Mas não aconteceu assim. Go ahead. Pela desobediência, porém, tudo isto se perdeu. Com o pecado, a semelhança divina se deslustrou, obliterando-se quase. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem e sua capacidade mental diminuiu. Ofuscou-se-lhe a visão espiritual. Tornou-se sujeito à morte. Okay, so we've seen man is created in the image of God, Nós vimos aqui que o homem foi criado à imagem de Deus, destined to become more and more like Him, to continually grow to be more like Him, destinado para continuamente crescer na semelhança a Deus, to more and more fully reflect God's image. a refletir cada vez mais a imagem de Deus. But man sinned, Mas o homem pecou. and now he cannot reflect. E agora ele não pode mais refletir. And instead of continual growth upward throughout eternal life, Em vez de continuar crescendo para o alto, rumo à vida eterna, he would now continually decline ele agora continuamente to the point of death. degrada até o ponto da morte. How sad. Como está triste essa história? Does the story stop here? Será que a história para por aqui? If it did, Se parasse, we wouldn't be here. nós não estaríamos aqui. I'm thankful the story did not stop with subject to death. Graças a Deus a história não para com sujeito à morte. Yet. Todavia, My favorite word in this paragraph. a minha palavra preferida nesse parágrafo. I am so thankful for yet. Graças a Deus temos essa palavrinha agora. Todavia, The race was not left without hope. a raça humana não foi deixada sem esperança. Praise the Lord for that. Graças a Deus por isso. Go ahead. Por infinito amor e misericórdia foi concebido o plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça. A plan. Um plano of salvation, um plano de salvação, which we've seen is also the plan of true education. que nós vimos também é o plano da verdadeira educação. Go ahead. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Man's created in the image of God. Homem criado à imagem de Deus, He falls because of sin. cai devido ao pecado. So what does God do? O que é que Deus faz? Man messed up. O homem que bagunçou tudo isso aí. No, he devises a plan. Não, ele elabora um plano. A plan to bring us back to what we were created Um for. plano para nos restaurar àquilo que fomos criados. And that's the work of redemption. E essa é a obra da redenção. And you say, well, okay, yeah, I know, that's the work of redemption. E a gente diz, bom, isso eu sei, é a obra da redenção. What's this have to do with education? O que isso tem a ver com educação? Keep reading. Vamos continuar lendo. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. That's why education and redemption should be the same thing. É por isso que educação e redenção são a mesma coisa, devem ser a mesma They coisa. have the goal of restoring us back to our point of creation. Ambas têm o alvo, o objetivo de nos restaurar ao que nós fomos originalmente. Now, I'm a visual learner.
Eu gosto de aprender com recursos visuais. I like to see a diagram. Gosto de diagramas. Anyone else? Mais alguém aqui? Okay. So, let's make a diagram. Então vamos fazer um diagraminha aqui. This is man at creation. Isso aqui é o homem na criação. And he's destined to continually grow to be more like his creator in his physical, mental, and spiritual powers. E ele está destinado a crescer em direção a Deus nos poderes físicos, mentais e espirituais. Com suas forças físicas, mentais e espirituais. If sin had never entered the world, Se o pecado jamais houvesse entrado neste mundo, this diagram would have stayed just like this. esse diagrama permaneceria assim. Continual upward growth. Um crescimento continuamente para o alto. But it didn't stay that way. Mas não permaneceu Sin assim. came along. O pecado entrou. So now man was declining in his physical, mental, and spiritual E powers. agora o homem está declinando, degradando nas forças físicas, mentais e espirituais. But did man just stay at the point of creation, or did he keep going lower? Mas será que o homem voltou ao ponto da criação ou continuou degradando ainda mais? He kept going lower. Continuou degradando So ainda mais. now his physical, mental, and spirituals are declining, spiritual powers. E agora as forças físicas, mentais e espirituais declinam ainda mais. So now we have man at his current condition. Temos o homem então em sua condição atual. Now, if our graph were more correct, man would be way down lower than the floor. Se o nosso gráfico fosse mais correto, o homem estaria bem aqui embaixo, talvez abaixo do solo. Because man has really declined. Porque o declínio da raça humana foi tremendo. 6,000 years of sin. Durante 6.000 anos de pecado, a degradação é enorme. But the question is, Mas a pergunta que fica é: what will bring us back to the point of creation? o que nos trará de volta ao ponto da criação? What will complete this circle? O que vai completar esse ciclo? What will restore the physical, mental, and spiritual powers into God's O image? que restaurará as forças físicas, mentais e espirituais à semelhança de Deus? We've seen that whatever it is true education. Nós já vimos que o que quer que seja isso é a verdadeira educação. But we haven't identified yet what the process is. Mas ainda não identificamos qual é o processo. What method does God use? Qual é o método que Deus utiliza? What's God's curriculum Qual é for a, education? qual é a grade curricular de Deus para a educação? Let's keep reading in the book Education, Continuemos lendo no livro Educação. our textbook. Nosso livro-texto. O amor, base da criação e redenção, é o fundamento da educação verdadeira. True education and redemption, the same thing. Verdadeira educação e redenção é a mesma coisa, são a mesma coisa. And the foundation of this process E a base desse processo é? What is it? Qual é? O amor. This is the fuel that enables this process to go. Esse é o combustível que capacita o processo a se desenvolver. This process of redemption and true education would not happen without love. Todo esse processo de redenção e verdadeira educação não acontece sem amor. Now, does love ask anything of us? Será que o amor pede algo de nós? Does it cost anything to put fuel in your car to make it go? Custa alguma coisa botar combustível no seu carro para que o carro ande? Custa ou não custa? So is this fuel that enables true education and redemption to move forward going to cost anything? Será que esse combustível que capacita para que a verdadeira educação se desenvolva vai custar algo também? It does. Custa. Let's keep reading. Vamos ler. A lei do amor pede a consagração do corpo, espírito e alma ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. The very foundation of this process is love. A própria base desse processo é o amor. And love asks us to devote ourselves, physical, mental, and spiritual, E o amor pede que nós devotemos a nós mesmos, física, espiritual e mentalmente, into service. ao serviço. Go ahead. E este serviço, ao mesmo tempo que faz de nós uma bênção aos outros, traz sobre nós mesmos as maiores bênçãos. Wait, who's getting the blessing? Quem é que tem as bênçãos? We are. Nós recebemos. Here as we bênçãos. are serving others and we think we're denying ourselves. Nós estamos servindo os outros e achamos que estamos negando a nós mesmos. But we're the ones getting the greater blessing. Mas somos nós os que estamos recebendo as maiores bênçãos. Why? Por quê? Because we're being educated. Porque estamos sendo educados. We're being restored into God's image. Restaurados à imagem de Deus.
A abnegação é a base de todo verdadeiro desenvolvimento. What kind of development? Que tipo de desenvolvimento? Development of physical, mental, and spiritual. Físico, mental e espiritual. Por intermédio do serviço abnegado, recebemos a mais alta cultura de cada faculdade. Which faculties? Quais faculdades? The physical, mental, and spiritual. Físicas, mentais e espirituais. De uma maneira cada vez mais plena, nos tornamos participantes da natureza divina. Aha! Oh, Isn't that what we're looking for? não é isso que a gente está buscando? Something to bring us back to the divine nature? Algo para nos restaurar a natureza divina? To restore us into the image of God? Para nos restaurar a imagem de Deus? And here we see the process by which this is E accomplished. aqui nós estamos vendo o processo pelo qual isso se conquista. Unselfish service. Serviço abnegado. So back to our diagram. Voltemos ao nosso diagrama. What is it that's going to complete this circle? O que é então que vai concluir o ciclo? What's the fuel to enable this process? Qual é o combustível que vai capacitar para que esse processo se conclua? It's love. É o amor. And what does love call for? E o amor pede o que de nós? Unselfish service. Serviço abnegado. Is it clear? Está ficando claro? Now, maybe you're saying, wait a second. Espera um momentinho, talvez você esteja dizendo aí. I thought Jesus was the connecting link. Eu achava que Jesus era o link que faltava aqui. I mean, this sounds like salvation by works. Isso aqui parece salvação pelas obras. Jesus is the connecting link. Não, mas Jesus é o link que conecta, sim. And what did Jesus spend his life on this earth doing? Jesus passou a vida fazendo o que nessa terra? Unselfish service. Serviço abnegado. And Jesus says, come, partner with me. E Jesus está dizendo, venha, vamos fazer uma parceria. Let's work together. Vamos trabalhar juntos. And as you spend time with me in unselfish service, E ao passar tempo comigo em serviço abnegado, your character will become more like mine. o seu caráter vai se tornar mais semelhante ao meu. Will become more like Jesus. Nós nos tornaremos cada vez mais semelhantes a Jesus. Unselfish service is the Christian's calling. Serviço abnegado é o chamado do cristão. I think we often forget that the law of heaven is one of unselfish service. Acho que geralmente a gente se esquece que a lei do céu é a lei do serviço abnegado. The angels delight to come to this earth and help us. Os anjos se deleitam em vir à terra para nos ajudar. If I were an angel, Se eu fosse um anjo, I think one time I would just ask, can I please have a job in heaven for a week? acho que alguma vez eu pedi a Deus, será que eu posso ter um emprego no céu por uma semana? I don't like going to help those humans. They're so difficult. Eu vou lá ajudar alguns seres humanos. Eles são tão difíceis às vezes. But is that what they do? Mas será que é isso que os anjos fazem? No, they delight to come and help us. Não, eles têm deleite em nos ajudar. Because it's fundamental to living in heaven. Porque é a essência do viver no céu. Jesus himself, O próprio Cristo, a perfect representation of God, uma representação perfeita de Deus. lived a life totally and completely devoted to serving others. Viveu uma vida total e completamente devotada a servir os outros. And we, E nós, as we seek to be more like Jesus, ao buscarmos ser cada vez mais semelhantes a Cristo, will totally and completely devote our lives to doing the same thing he did. também devotaremos total e completamente nossa vida a fazer a mesma coisa que Ele fez. A educação verdadeira prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. We read this often. Geralmente a gente lê essa citação com frequência. We quote this in seminars on true education. Citamos isso aqui em seminários sobre verdadeira educação, But now do we understand why? mas agora que a gente entende o motivo, A little more of the reasoning behind this? um pouco mais do raciocínio, da razão por trás disso tudo, It's to develop our characters. é para desenvolver o nosso caráter. Okay? Em nossa vida aqui, posto que terrestre e restrita pelo pecado, a maior alegria e mais elevada educação se encontram no serviço em prol de outrem. Our greatest joy Nossa maior alegria and highest education. e mais elevada educação. Who wants higher education? Quem aqui quer uma educação superior? I mean, the world even wants higher education. O mundo quer educação superior. And here we see what it is. E aqui a gente tem a educação mais elevada. Not for service, Não é para
o serviço, in service. mas é no It's serviço. the service itself that's doing the educating. É o serviço em si que está a cargo de educar. And does it stop here on this earth? E será que para aqui, nessa terra? No futuro estado, será no serviço que se encontrará a nossa máxima alegria e mais elevada educação. If we want to prepare ourselves for heaven, we better be doing service now. Se quisermos nos preparar para o céu, é melhor que estejamos fazendo serviço agora. Go ahead. Acima de qualquer outro meio, o serviço feito por amor de Cristo nas pequeninas coisas da vida diária tem o poder de moldar o caráter. It does what? Faz o quê? Molds the character. Molda o caráter. Isn't that our object? Não é o nosso objetivo. Isn't that what we want to do with our children? Mold their characters? Não é o que queremos fazer com nossos filhos, moldar o caráter deles. Don't we want our own characters molded and fitted for heaven? Não queremos nós que o nosso próprio caráter seja moldado e ajustado ao céu. Service for Christ is the best. O serviço para Cristo It has é o melhor. more power than any other agency we read. Tem mais força do que qualquer outro agente. Can it get any clearer? Dá para ser mais claro que isso? We could stop right here. A gente poderia parar bem aqui. Like true education, unselfish service, they're connected. Verdadeira educação, serviço abnegado estão conectados. But what we haven't discussed yet Mas o que ainda não is tratamos, how this is connected to the Great Commission, como isso está conectado à grande comissão. to the finishing of the work on this earth, A conclusão da obra nesta terra. to ending this sad cycle. A terminar, a concluir esse ciclo de tristeza. Now, to understand this, we're going to fast forward in the book Education Para entender isso, a gente vai avançar um pouco no livro de educação, to almost the end, chapter 31, chegando quase ao finalzinho, capítulo 31, and I'll assign this as homework also. e vou atribuir essa tarefinha de casa para vocês, viu? Go read this chapter first if you haven't read the book Education, Se você ainda não leu o livro de educação, leia o 31 primeiro. and that will inspire you to read the rest of the book. O capítulo 31 vai inspirar você a ler o livro inteiro. Now, we don't have time to look at this whole chapter, but we're going to see some segments from it. Vamos ver alguns segmentos desse capítulo. It begins. Começa assim: o êxito em qualquer coisa que empreendamos exige um objetivo definido. Aquele que desejar alcançar o verdadeiro êxito na vida deve conservar firmemente em vista o alvo digno de seus esforços. Success. Sucesso. Do we want to be successful? Queremos ser bem-sucedidos? Yes or no? Sim ou não? Oh, okay. Sim. Do we want to be successful at education? Queremos ser bem-sucedidos na educação? At true education? Na verdadeira educação? What does success require? O que é que o sucesso exige? A goal. Um objetivo, We have um to have alvo. something to work toward. Precisamos ter algo a que nos direcionar. And we can just look at history to see this is true. Basta olhar para a história para ver que isso é verdade. The greatest men, the greatest ones who have accomplished much, Os homens mais grandiosos que conquistaram mais na história mundial they were focused. eram focados. I love the story of David Livingstone. Gosto da história de David Livingstone. Have anyone read his biography? Alguém já leu sua biografia? All right. What an amazing man. Que homem incrível. He set his mind to spreading the gospel in Africa and ending the slave trade. Ele se determinou a disseminar o evangelho pela África e acabar com o comércio escravo. It didn't matter what difficulties he ran into Não importava as dificuldades com as quais ele se depararia. because he had a goal. Ele tinha um alvo. Illness, Doenças, malaria, malária, death of family members, morte de parentes, unexplored terrain, hostile tribes. tribos hostis, He let nothing stop him. nada o detinha. He lived in Africa, died in Africa, Viveu na África, morreu na África, and the world now recognizes him as one of the greatest of missionaries. He's buried in Westminster Abbey. o mundo agora o reconhece como um dos grandes missionários. Ele está enterrado. Where is it? Westminster Abbey, famous place na avenida de Westminster. Não, abadia de Westminster, sorry. where kings are buried. Onde os reis são enterrados. Thank you. The world saw him as successful. The world saw him as successful. O mundo o viu como alguém bem-sucedido. Did God see him as successful? Será que Deus o viu também assim? I believe so. Eu creio que sim. But how was he successful? Mas como ele foi bem-sucedido? He had a goal. Ele tinha uma He meta, didn't um get alvo. distracted by different things. Ele não se deixava distrair por coisas diferentes. He focused. Era focado. Now, are we left to just guess
What our goal is? Será que a gente agora tem que adivinhar qual seria o nosso alvo? Some people think, oh, we just take whatever goal we want. The Lord doesn't care. Algumas pessoas dizem, não, é só pegar qualquer alvo, Deus não se importa, qualquer um serve. No, we're told what our goal should be. Não, já nos disseram qual deveria ser o nosso alvo. Tal alvo acha-se posto diante da mocidade de hoje. What is the goal? Qual é o alvo? Go ahead. O propósito indicado por Deus de dar o evangelho ao mundo nesta geração, When? quando? In the next 500 years? Nos próximos 500 anos? This generation. Nesta geração. Right now. Agora mesmo. É o mais nobre que possa apelar para qualquer ser humano. Abre um campo aos esforços de todo aquele cujo coração foi tocado por Cristo. Has Christ touched your heart? Cristo já tocou o seu coração? You have a job to do. Então, você tem um alvo, tem um dever a fazer. O mundo todo está se abrindo para o Evangelho. De toda parte deste nosso mundo vem o clamor de corações feridos em seu anelo de conhecimento do Deus de amor. Milhões e milhões jamais sequer ouviram falar em Deus ou seu amor revelado em Cristo. Eles têm o direito de receber este conhecimento. Igual direito ao nosso têm eles a misericórdia do Salvador. It is their right. É direito deles. We are privileged to have truth, Nós somos privilegiados por ter a verdade, but it's everyone's right. mas é direito de todos tê-la. Jesus died for everyone. Jesus morreu por todos. Recai sobre nós, os que recebemos este conhecimento, e sobre nossos filhos, a quem o podemos comunicar, atender ao seu clamor. Who? A quem? It rests with who? Recai sobre quem? Who has this job? Quem tem essa atribuição? Nós. We do. A toda casa e escola, a todo pai, professor e criança, sobre quem resplandeceu a luz do Evangelho, impõe-se, neste momento crítico, a pergunta feita à rainha Esther naquela momentosa crise da história de Israel. Quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino? It rests with us. Recai sobre nós. This is our job. Essa é a nossa atribuição. And we have been placed upon this time in Earth's history for a specific purpose. E fomos colocados neste tempo da história mundial para esse propósito. We are come to the kingdom for such a time as this. Nós viemos a este reino para um tempo como este. Turn with me to Romans chapter 3. Avancemos ao livro de Romanos, capítulo 3. Chapter 3, verse 1 and 2. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Thank you. Good job. Romans chapter 3, verses 1 and 2. Paul asks a question here. Romanos 3, 1 e 2, Paulo faz a seguinte pergunta. Yeah, go ahead. Qual é logo a vantagem do judeu? Good question at that time in history. Boa pergunta naquele momento da história. What advantage does a Jew have? Qual é a vantagem do judeu, When então? all these Gentiles are coming into the church, Todos os gentios entrando na igreja. do the Jews have an advantage anymore? Será que os judeus têm alguma vantagem mais? Good question. Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. What advantage do Jews have? Qual é a vantagem dos judeus? We would say today, we're like, no advantage. A gente diria hoje, não tem vantagem nenhuma mais. And Paul said, yes, they do have an E advantage. Paulo diz, sim, eles têm uma vantagem. What advantage? Qual é a vantagem? Because God gave to them his special truth. Porque Deus deu a eles a verdade especial. Why? Por quê? To hold for themselves Para que eles a retivessem or to bless others? ou para abençoar outros? God wanted them to be a light to the world, Deus queria que eles fossem uma luz para o mundo, spreading the truth to everyone they came in contact with. espalhando a verdade a todas as pessoas com quem entrassem em contato. And what did they do? E o que fizeram eles? They held it for themselves. A retiveram. And they were destroyed E as a foram, nation. e foram como nação destruídos. I wonder if Paul were writing now, Eu fico me perguntando se Paulo escrevesse hoje, he'd probably say something like this. talvez ele dissesse algo assim. What advantage then has a Seventh-day Adventist? Que vantagem então tem o adventista do sétimo dia? Pretty good question to ask. Uma pergunta muito boa a se fazer. And people say, oh no, they're just, they have some truth, but other people have truth, and it doesn't As matter. pessoas dizem, não, eles têm alguma verdade, mas outras pessoas também têm verdade, então não faz diferença. What do you think Paul would say? O que você acha que Paulo diria? I think he'd say yes.
Eu acho que ele diria, They do muita. have an advantage. Eles também têm uma vantagem. Why? Por quê? Because unto them have been committed a last day's message. Porque sobre eles foi confiada a mensagem para os últimos dias. But why? Por quê? To hold for ourselves? Para que a retivessem? To think of how much we're blessed? Para pensar, nossa, como nós somos abençoados? No, to bless others. Não para abençoar os outros. Let's suppose Suponhamos o seguinte, I had two friends, que eu tenha 2 amigos, Daverney and I'm trying to remember some names. Remind me your name. Juarez. Juarez. Okay. Daverney e Juarez. Eu tenho 2 amigos. And I know that both of them needed some money. E eu sei que ambos precisam de dinheiro. So one day I saw Daverney Então um dia eu me encontrei com o Daverney. and I said, you know, I knew you're needing some money and I know Juarez, he needs some money. Eu disse, eu sei que você precisa de dinheiro, mas eu também sei que Juarez precisa. So here's 100 reais. Então eu vou te dar $100. 100. Yeah, Reais. 100. Yeah. Now, next time you see Juarez, A próxima then vez que você se encontrar com Juarez, I want you to give him 50. eu quero que você lhe dê R$50. Now let's just suppose, I know Daverney wouldn't do such a thing. Eu sei que Daverney não faria isso, mas suponhamos Let's just suppose he walked out que ele agora sai. and he says, Ele yes, diz, uau, Joshua's so nice. Joshua é muito legal. He blessed me with this money. Ele me abençoou com esse dinheiro. Oh, what a blessing this is. Ai, que bênção. And that was all. E pronto, ficou aí. Next time he saw his friend, A próxima vez que ele se encontra com um amigo, he didn't give him any. não deu nada para ele. And he thought, oh, it's okay, I don't need to give him any because Joshua gave me the money. Ele disse, não tem problema de eu dar nada para ele, porque foi Joshua que deu a mim o dinheiro. That's good logic. A lógica It's true, I faz gave sentido. him the money. É verdade, eu dei o dinheiro para ele. But was that right? Mas tá certa a situação? Yes or no? Was it right for him to do that? Ele tinha o direito de fazer o que fez? No. Não. Did he rob anybody? Ele roubou alguém? Yeah. He robbed our friend here of the good money the money that I intended for him. Roubou o Juarez do dinheiro que eu havia pretendido dar-lhe. He robbed me of the money I intended for the other person. Também me roubou do dinheiro que eu pretendia lhe dar. And he robbed himself of the blessing of blessing someone else. Então, e também roubou a si mesmo da bênção de abençoar os outros. It's the same here. É a mesma coisa que acontece We've been aqui. given a blessing. Recebemos uma bênção. Why? Por que a recebemos? To share. Para partilhar. And if we keep it for ourselves and just think, oh, what a blessing it E is, se nós guardarmos para nós mesmos, pensando, nossa, que bênção é isso? we're robbing God. Estamos roubando Deus. We're robbing others. Estamos roubando os outros. And we're robbing ourselves of the process of true education. E a nós mesmos do processo da verdadeira educação. O que pensam no resultado de apressar o Evangelho ou impedi-lo, pensam isto em relação a si mesmo e ao mundo. Poucos o pensam em relação a Deus. Poucos tomam em consideração o sofrimento que o pecado causou a nosso Criador. Cada desvio do que é justo, cada ação de crueldade, cada fracasso da natureza humana para atingir o seu ideal, traz-lhe pesar. Are we thinking about this from God's perspective? Estamos pensando, refletindo nessas coisas a partir da perspectiva de Deus? Go ahead. Enquanto toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, o coração do Pai infinito condói-se em simpatia. Nosso mundo é um vasto hospital, ou seja, um cenário de miséria em que não ousamos permitir mesmo que os nossos pensamentos se demorem. Compreendêssemos nós o que ele é na realidade e o peso que sobre nós sentiríamos seria terribilíssimo. This world's a sad place. Esse mundo é um lugar triste. And if we could just look from a distance and see all the suffering in this world, E se a gente pudesse ver assim bem do alto, distante, e víssemos todo o sofrimento do mundo, it would be too much for us. seria muito para que nós It pudéssemos would suportar. crush us. Isso esmagaria nosso coração. But God, Mas Deus, does He just look at it from a distance? será que Deus somente olha de uma distância? No entanto, Deus o sente todo. God feels it. Deus sente. He doesn't just see the pain, He feels it as if it were His own. Não é que somente Deus veja a dor dos outros, Ele sente como se fosse a sua própria dor. E pôs ao nosso alcance, mediante a cooperação com Ele, levar esta cena de miséria a termo. He's done what?
Ele fez o quê? He's all this sin and suffering in the world. Ele vê todo o cenário de sofrimento do He mundo. said, I've put it in your power to end it. E ele disse, eu dei forças para vocês, para que vocês terminem essa cena de miséria. By ourselves? Por nós mesmos, sozinhos? No, through No. cooperation with him. Por meio de cooperação com Ele. And as we cooperate with him, E ao our co- character is perfected. E ao cooperar com Deus, o nosso caráter é aperfeiçoado. We fulfill true education. E nós cumprimos a verdadeira educação. But now how are we going to finish this? Mas como vamos How terminar are we isso? going to end the misery? Como vamos colocar esta cena de miséria a Are termo? we going to go feed everybody? Vamos aí sair alimentando todo mundo? Build houses for everybody? Construindo casas para todas as pessoas? No. Não. We find the answer in Matthew. A resposta está em Mateus. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. How are we going to end this misery? Como vamos terminar essa miséria? Preach the gospel. Pregue o evangelho. Devote ourselves wholeheartedly into this work. Devote-se de todo o coração a esta obra. Stop focusing on the blessing it is to us and focus on what a blessing it could be to others. Paremos de nos concentrar na bênção que é para nós e concentremos-nos na bênção que poderia ser para os outros. And the end will come. E o fim virá. Right now there are 20 million orphan children in the world. Atualmente há 20 milhões de crianças órfãs no mundo. Quase 30 milhões de pessoas escravizadas, mais de 1 bilhão de crianças sofrendo de grave privação das necessidades básicas. Em 2011, 19 mil crianças menores de 5 anos morreram todos os dias. 22 milhões de crianças são refugiadas ou deslocadas. Mais de 1 bilhão de crianças vivem em países afetados por conflitos armados. Em alguns países, mais de 50% das crianças sofrem de violência doméstica. E uma em cada 9 pessoas neste mundo não tem comida suficiente para comer. And this is just a tiny taste of the suffering in this world. Isso é só um minúsculo, só para a gente provar, só um aperitivo do sofrimento deste mundo. Millions, billions of people are suffering. Milhões, bilhões de pessoas estão sofrendo. Could we see it all? We would not be able to bear it. Se nós pudéssemos ver tudo o que acontece de sofrimento, a gente não conseguiria suportar. But God feels it all. Mas Deus o sente todo. Every pain, Toda dor, every sorrow, toda miséria, every child that suffers. toda criança que sofre. The pain goes straight to his heart. A dor vai direto para o seu coração. While many of us Enquanto muitos de nós sit indifferent. simplesmente se senta indiferente. Indifferent to the fact that it is within our power to do something. Indiferente ao fato que está nas nossas mãos o poder de fazer algo. Indifferent to our duty Indiferente à nossa obrigação to spread the gospel, de disseminar o evangelho, finish the work, terminar a obra and bring in the kingdom of e God. trazer o reino de Deus. Notice, Perceba, God has put it in our power e pôs Deus ao nosso alcance to bring this scene of misery to an end levar esta cena de miséria a termo. through cooperation with Him, and I'm thankful for that. Por cooperação com Ele, e eu sou feliz, eu agradeço a Deus por isso. Now, there's an idea going around these days. Tem uma ideia que anda correndo por aí. I hear it often. Eu ouço com frequência. People say, this is all in God's timing. Ah, mas tudo isso aí é no tempo de Deus. There's nothing we can do to help God or to speed Him up. Não tem nada que a gente possa fazer para ajudar Deus, nem para acelerar o processo. Have you heard that? Já ouviram isso? Well, it's true. God has a timing, É verdade, Deus tem um tempo, but that time has passed. mas esse tempo já passou. Those prophecies are fulfilled. As profecias já se cumpriram. And now it rests with us, we're told. E agora recai sobre nós, é o que lemos. Peter tells us to hasten the coming of the Lord. Pedro diz que podemos apressar a vinda do If there Senhor. was nothing we could do to speed this up, then why would Peter tell us to hasten it? Se não houvesse nada que pudéssemos fazer, por que Pedro diria que nós poderíamos apressar? Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta do nosso Senhor, desejado de todas as nações. It is in our power Está em nosso poder. to end this misery, Levar esta cena de miséria a termo. How? Como? giving the gospel to the world. Dando o evangelho ao mundo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É a ordem de Cristo a seus seguidores. Now you say,
We're talking about witnessing, and you don't understand. A gente está falando sobre testemunhos aqui e talvez você não entenda. This is not my gift. Ah, mas é porque não é o meu dom You testemunhar. know, there's different spiritual gifts. Sabe, tem muitos dons espirituais The diferentes. gift of prophecy, the gift of tongues, the gift of O teaching. dom de profecia, o dom de línguas, o dom de ensino. And witnessing is not my spiritual gift. E o testemunho não é o meu dom espiritual, talvez você diga. You're right. Tem razão. It's not your spiritual gift. Não é o seu dom espiritual. It's a command from Jesus. É uma ordem de Jesus. It's not optional. Não é uma opção. This is part of being a Christian, É parte de ser cristão. telling others the good news. Dizer, contar aos outros as boas novas. Now, does that mean that every one of us needs to go off on as a missionary to a distant land? Significa que todos agora têm que sair para o exterior para ser um missionário? We all need to get up and preach sermons? Todos precisam se levantar no púlpito e pregar sermões? No. Não. Go ahead. Não que todos sejam chamados para serem ministros ou missionários no sentido comum do termo, mas todos podem ser co-obreiros de Cristo, dando as boas novas a seus semelhantes. A todos, grandes ou pequenos, doutos ou ignorantes, velhos ou jovens, é dada a ordem. Every one of us. Todos nós. The command is given. A ordem é dada. So, in view of this command, À vista deste mandado, here we get to the title of this message. chegamos ao título da mensagem de hoje. Respectable conventionality. Convencionalidade respeitável. Go ahead. À vista deste mandado, podemos educar nossos filhos e filhas para uma vida de respeitáveis formalidades. O termo está traduzido dessa forma, mas o original diz, literalmente, convencionalidade respeitável. Uma vida que se professe cristã, mas a que falte aquele sacrifício próprio como o de Jesus. Uma vida, enfim, sobre o qual o veredicto daquele que é verdade deverá ser: não vos conheço. Respectable conventionality. Convencionalidade respeitável. What is that? O que é isso, afinal de contas? Well, whatever it is, O que quer que seja, it's a life on which Jesus will say, I know you not. é uma vida da qual Jesus dirá: não vos So, conheço. whatever it is, O que quer que seja, I don't want it. eu não quero isso para mim. Do you? Você quer? Okay, so let's define it. Então vamos defini-la. I went to the dictionary Eu fui para o dicionário and I looked up conventionality. e busquei a palavra convencionalidade. What it said. Uma prática convencional, aderência a convenções. Now that's not very helpful. Não está me ajudando muito ainda. So, what's a convention? O que é uma convenção, então? Conjunto de usos ou costumes estabelecidos ou aceitos pela maioria. Usado e aceito pela maioria das pessoas. Usual ou tradicional. Ah, so conventional is kind of just being normal. Então, convencional é tipo ser normal. Now you might be saying, I'm not conventional. Talvez você diga, mas eu não sou convencional. I'm a Christian. I'm a good Christian. Eu sou um cristão, eu sou um bom cristão. I wonder if that's where the respectable part comes in. Será que é aí que entra a parte respeitável do termo? What's the definition of that? Qual é a definição para isso? Respeitável, considerado bom, correto ou aceitável. Oh. Now this is hitting a little closer to home. Agora parece que está atingindo a gente. Let's make this really practical though. Vamos tornar isso aqui mais prático. Let's first of all define conventional. Vamos definir o que é convencional ou conveniência. Convencional. Convencional seria. All right. You go to a school, Ir à escola é algo convencional. graduate, Formar-se, trabalhar, get a job. Go ahead. casar-se, comprar uma casa, construir uma família, trabalhar duro, ter férias em família, aposentar-se, aproveitar os netos, doar para uma boa causa. Sound correct? Soa correto, sim? Is this normal? São coisas normais? Yeah, it's what most of us aim for. Just live the good normal life. É o que todo mundo espera para sua vida, viver a vida normal. Aí, Okay, so now let's take conventional vamos pegar agora esse convencional and let's make it respectable. e vamos torná-lo respeitável. So you don't go to just
any school. Então você não vai para qualquer escola agora. You go to a Christian school. Você You vai get para good uma escola grades. cristã e tira boas You notas. graduate with Você honors. se forma com honrarias. You get a good job. Você tem um trabalho bom. You marry a good Você tem um Christian. casamento cristão. You get a house in a good neighborhood, maybe in the country. Você compra uma casa numa boa vizinhança, talvez até no campo. You have a Christian Você family. tem uma família cristã. You work hard. Você trabalha duro. Instead of family vacations, you go on mission Mas em trips. vez de férias em família, você tem viagens missionárias. When you retire, you give more time to the church. Quando você se aposenta, você dedica mais tempo à igreja. Spend some time with the grandkids, and Aproveita os netos. when you die, you leave some money to the church. E quando você morre, você deixa o dinheiro para a igreja. What do you think? O que é que vocês acham agora? Is this a good definition? É uma boa definição? Have we taken conventional and made it respectable? Pegamos o convencional e agora o tornamos respeitável. Now you're saying, what's wrong with that? That looks pretty good. E agora você está dizendo, mas o que há de errado nisso? Parece muito bom. I didn't say anything was wrong with it. Eu não disse que havia nada de errado com isso. But Jesus said in Revelation, Mas Jesus disse em Apocalipse, I want to vomit you out of my mouth. eu quero vomitar vocês da minha boca. You're not hot or cold. Você nem é quente nem é frio. You're lukewarm. Você é morno. You're Laodicean. Você é um laodiceano. And it's distasteful to me. E isso não tem sabor nenhum para mim. Sorry. You get to see it in English again? There we go. À vista deste mandado, poderemos educar nossos filhos e filhas para uma vida de convencionalidades respeitáveis, uma vida que se professe cristã, mas que falte aquele sacrifício próprio como o de Jesus, uma vida, enfim, sobre a qual o veredicto daquele que é a verdade deverá ser: não vos conheço. Notice the definition. Estão vendo aqui a definição? Professedly Christian, Uma vida que se professa cristã, but lacking something. mas que falta alguma coisa. Lacking what? O que é que falta nessa vida? Self-sacrifice. Sacrifício próprio. A life totally and completely dedicated to service for others and finishing the work. Uma vida total e completamente dedicada ao serviço aos outros e para concluir a obra. That's what's lacking. É isso que está faltando. And this is a life on which Jesus will say, I don't know you. E esse é o tipo de vida que Jesus vai dizer: eu não te conheço. I don't want that. Eu não quero ouvir isso de Jesus. But more than just being distasteful to God, Mas além de parecer desagradável, de sabor desagradável para this Deus, does not even prepare us for heaven. isso aqui nem nos prepara para o céu. Notice what the very next paragraph says. Olha o que o parágrafo seguinte diz. Does this just apply to some of us? Será que isso só se aplica a alguns de nós? Just a few people are respectably conventional. Só algumas pessoas são convencionalmente respeitáveis. No. Não. Milhares estão fazendo assim. Julgam ao segurar a seus filhos os benefícios do Evangelho, enquanto negam o espírito do mesmo. Mas isto não pode ser. Os que rejeitam o privilégio da associação com Cristo no serviço cristão, rejeitam o único ensino que lhes dá a habilitação para participar com Ele de sua glória. Rejeitam um ensino que nesta vida concede força e nobreza de caráter. Rejecting a privilege, Rejeitando um privilégio. the privilege of fellowship with Christ in unselfish service, O privilégio da associação com Cristo no serviço cristão. Abnegado. is rejecting the only training. Rejeitar isso é rejeitar o único ensino. The only training for what? O único ensino para quê? For heaven. Para o céu. Let's think about it like this. Vamos pensar dessa forma. Suppose you wanted to be a doctor. Suponhamos que você quer ser um médico. You have any doctors here? Temos alguns médicos aqui? Ah, all right. So, did you go through medical school? Você fez faculdade de medicina? Yeah, I thought so. Pensei. Most Sim. doctors do. A maioria dos médicos fazem faculdade de medicina. So, suppose you wanted to be a doctor and I just don't want to go through medical school. E suponhamos que você quer ser médico, mas você diz: eu não quero fazer faculdade de medicina. That's hard. É difícil. So, you decide, I'm going to go get a degree in education. Então eu vou conseguir me formar em educação, conseguir um título em educação. A few years later, once you completed your degree, you went to a hospital Há alguns anos depois, você já se formou, você vai para o hospital and you applied for a job as a doctor. e você agora se candidata para um emprego de doutor, de médico. Would you be hired? Alguém te contrataria? I hope not. Eu espero que não. Why? Por que não?
Because you didn't get the right training. Porque você não obteve o ensino adequado. Now you could argue, Você pode argumentar, I'm an educated individual. mas eu sou alguém que fui educado. I just went through 4 years of schooling. Eu tive 4 anos de faculdade. Well, too bad, they would say. Eu disse, mas que pena. The only training for doctors we accept here is med school. O único ensino adequado para a educação, para medicina que nós aceitamos aqui é o da faculdade de medicina. Now, do you mean to tell me that all the past 4 years, that was just a waste of my time? Is that what you're saying? Quer dizer que todos esses 4 anos que eu passei aqui na faculdade de educação foi uma perda de tempo? É isso que você está me dizendo? Well, they'd probably say. Eu acho que eles diriam. We're glad you got an education. Que bom que você se formou em alguma coisa. And if you want to be a teacher, then no, you didn't waste any time. Se você quiser ser um professor, você não perdeu tempo. But if you want to be a doctor, Mas se você quiser ser médico, then yeah, you just wasted 4 years. sim, você perdeu 4 anos da sua vida. It's the same thing here. É a mesma coisa aqui. We just read. Acabamos de ler. There's only one training to prepare us for heaven. Só há um único ensino para nos preparar para o céu. Fellowship with Christ in service. Associação com Cristo no serviço. There are other good forms of education, Há outras boas formas de educação. different goals of education, Diferentes alvos para a educação. but they're not the ones preparing us for heaven. Mas não são os que nos estão preparando para o céu. So in light of this, Então, à luz de tudo isso, let's make it a part of the curriculum for every child. façamos disso a parte da grade curricular para cada criança. Let's give our children this training. Demos aos nossos filhos essa instrução, este ensino. Don't just encourage them to work for the Lord. Não é simplesmente motivá-los a trabalhar para Cristo. Make it a part of their education. Que seja parte de sua educação, de seu ensino. Because as we engage them in the work of the Lord, Porque quando nós os envolvemos na obra do Senhor, through that, their character is é transformed por meio dessa obra que o caráter deles é transformado. and they will be inspired by the work itself. E eles se tornarão inspirados pela própria obra em si. Now, if this is the correct method, Se esse é o método correto, let's briefly see a description of an incorrect method. vejamos resumidamente uma descrição do método incorreto. And as we read this, I want you to think E ao whether you've seen this before. E ao lermos o que vamos ler, eu queria que você reflita. Será que você já viu isso antes? Whether maybe this is a pretty common method. Será que se trata de um método comum? Go ahead. Mesmo ao procurar preparar-se para o serviço de Deus, muitos se transviam pelos maus métodos de educação. A vida é por demais considerada como constituída de 2 períodos distintos: o período da aprendizagem e o da vida prática. O preparo e a consecução. Preparation for service. Preparação para o serviço. Not doing service, E não preparação fazendo o serviço. preparing them for it in the future. Está preparando para o serviço no futuro. Go ahead. No preparo para a vida de serviço, os jovens são mandados para a escola a fim de adquirirem conhecimentos pelo estudo dos livros. Separados das responsabilidades da vida diária, absorvem-se no estudo e muitas vezes perdem de vista o propósito deste. Morre o ardor de sua primeira consagração. Ao formar-se, milhares se acham fora do contato da vida. Tanto tempo lidaram com coisas abstratas e teóricas que, quando o ser todo deveria levantar-se para enfrentar os ásperos debates da vida real, não se encontram preparados. Em vez do nobre trabalho que se tinham proposto, absorvem as energias na luta pela mera subsistência. O mundo fica despojado do serviço que poderia ter recebido, e Deus é privado das almas que anelava erguer, enobrecer e honrar como representantes seus. It's the example with money we used earlier. É o exemplo do dinheiro que nós usamos há pouco. Are we robbing God? Estamos nós roubando Deus? Robbing Him by this wrong form of education? Roubando a Deus por meio dessa forma equivocada de ensino? And yet, doesn't this sound so familiar? E ao mesmo tempo não soa tão familiar, tão comum isso aqui? I've seen it so many times. Eu já vi isso tantas vezes. I have a friend who had finished with his high school, Eu tenho um amigo que se formou no ensino médio and he went and did some mission work, e foi fazer obra missionária and he came back just on fire for the Lord. e voltou em chamas, ardendo em chamas pelo He Senhor. said, I want to devote my life into service. Eu quero devotar minha vida ao serviço. And he was
looking into options. He's focused on devoting his life to Ele service. estava analisando as opções, ele estava focado em devotar sua vida ao serviço. When his friends and his family started counseling him, Quando os amigos e os parentes começaram a aconselhá-lo, you need an education, they said. mas você precisa se formar em alguma coisa. No, wait a second, though. Como assim? I thought we were just seeing that service was education. Eu acho que a gente acabou de ver que o serviço é a educação. But no, they said you need an education for service. Não, mas eles disseram, você precisa de um ensino, para o serviço. Go get your degree. Forme-se, consiga um título. Then you can work for the Lord. E aí você vai trabalhar para Deus. Well, after enough pressure, this young man decided, okay, I'll do that. Depois de tanta pressão, esse jovem decidiu, tudo bem, eu vou fazer isso. And for 2 years now, he's been studying. E faz 2 anos que ele está estudando. And I've seen his spirituality decline. E eu tenho visto a espiritualidade dele decaindo. The ardor of his consecration is dying. O ardor daquela consagração está se desvanecendo. I would be surprised if he devotes his life now into the service of the Lord. Eu estaria surpreso se agora ele devotasse sua vida ao serviço de Deus. What's a better option? Qual é a melhor opção, então? Nesta obra, como em qualquer outra, adquire-se a habilidade no próprio trabalho. Where? Onde que se adquire a habilidade? In the work. No trabalho. Go ahead. É pelo ensino obtido nos deveres comuns da vida e no auxílio aos necessitados e sofredores que se nos assegura a eficiência. Now this can be done in the home. Isso pode ser feito onde? Em casa. Teaching the children to be unselfish for their brothers and sisters. Ensinando os filhos a serem abnegados com seus irmãos e irmãs. To do their work, to work with you in all the chores of the home. Que façam seu trabalho, sua tarefa em casa, com as atividades domésticas. Our goal is to teach unselfishness because that's what develops the character. Nosso alvo é ensinar o serviço abnegado, porque é isso que desenvolve o caráter. Sem isto, os mais bem-intencionados esforços são muitas vezes inúteis e mesmo prejudiciais. É na água e não na terra que os homens aprendem a nadar. How do we learn to swim? Como é que a gente aprende a nadar mesmo? Suppose I wanted to be a really good swimmer. Imagine que eu queira ser um ótimo nadador. So I think, I should take some swimming lessons. Preciso de aulas de natação. But I look and I say, oh, those are expensive. Não, mas é muito caro essa aula. There's got to be a cheaper method. Deve ter um método mais barato. So we get on YouTube. Então entro no YouTube. How to swim. Como nadar. Look. Olha só. A 10-part course on how to swim. Um curso em 10 partes sobre como nadar. I can do this for free. Posso fazer esse curso gratuitamente. So I set up my computer. Coloco o computador aqui. Stand there. Fico em frente à Okay, tela. the first step, you go like this. Primeiro passo like aqui, this. depois aqui. I go through this course. E vou avançando no curso. Several hours later, Várias horas depois. I'm a good swimmer now. Agora sim eu já sou um bom nadador. And I go enter the Olympics. E vou lá para os Jogos Olímpicos. Am I a good swimmer? Sou um bom nadador? No, of course not. Claro que não. Why? Por que não? I never got in the water. Nunca entrei na água. We want to prepare our children for devoting themselves into service of the Lord, Queremos preparar os nossos filhos para se devotarem ao serviço do Senhor, but we never give them any experience in it. mas nunca lhes damos nenhuma experiência nisso. Make it a part of the curriculum, Faça disto parte da grade curricular, a part of your schedule, parte do seu cronograma, da sua agenda familiar, a part of who they are. parte de quem eles são. And it should be their goal for life. E esse deve ser o alvo deles para a vida. There's one more thing I want to draw your attention to. Há mais uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. This little discussion about respectable conventionality. Toda essa discussão sobre convencionalidades respeitáveis, Who was this written to? a quem foi escrito isso? Was it written to young people to encourage them to work for the Lord? Aos jovens para encorajá-los a trabalhar para o Senhor? No. Não. This was written to parents and teachers. Foi escrito aos pais e professores. And there's a good reason for this. E há bons motivos para isso. Many times young people are eager to get working for the Lord, Muitas vezes os jovens estão ansiosos, ávidos por trabalhar para Deus. but their parents are holding them back, Mas é como se os pais os estivessem retendo, encouraging them to do respectable conventionality. motivando-os a desempenhar convencionalidades They respeitáveis. say things like this. Eles dizem coisas mais ou menos assim. These are quotes I've heard. São citações que eu ouvi. Mas obtenha seu diploma primeiro.
Espere até você se casar. Consiga um bom emprego para conseguir trabalhar para o Senhor. Espere até você se estabelecer na vida e ter uma família. O campo missionário sempre estará lá, então não tenha pressa. I've heard these. Eu já ouvi coisas assim. I'm not making it up. Eu não estou inventando nada aqui. At the very time when a young person's energy is ready to be thrown into the work of the Lord, No exato momento, quando as energias daqueles jovens estão preparadas para motivá-lo a ir para a obra do Senhor, parents encourage their young people into a life of respectable os conventionality. pais encorajam seus jovens filhos a uma vida de convencionalidades respeitáveis. Now, let me be clear. Eu queria deixar bem claro isso aqui. I'm not saying it's wrong to have a degree. Não estou dizendo que é errado ter um título, ter uma formação. I'm definitely not saying it's wrong to get training for the work. Não estou dizendo também que é errado ter um preparo para a obra. There is a great need for that. Há uma grande necessidade disso. But the counsel is clear. Mas o conselho é claro. The training for the work of the Lord should be short and focused on helping that young person get into the work. O treinamento para a obra do Senhor deve ser curto e focado para ajudá-los a entrar nessa obra e começar a trabalhar. It should help with the work of the Lord, not prevent them from working for the Lord. Devia ajudar para que a obra do Senhor acontecesse e não evitar que eles participem dessa obra. Skill is gained in the work itself. As habilidades são adquiridas na própria obra em si. É a familiaridade que desperta a simpatia, e esta é a originadora da prestatividade eficaz. Para despertar nas crianças e nos jovens simpatia e espírito de sacrifício pelos milhões que sofrem nas regiões de além, familiarizem-se eles com esses países e povos. Neste sentido, muito se poderia realizar em nossas escolas. Here's geography. Temos aqui geografia. We can make this practical. Podemos tornar isso cada vez mais prático. We teach our young people about the needs. Ensinemos aos nossos filhos quanto às necessidades. And we find the principle here. E encontramos o princípio aqui. Familiarity Familiaridade creates sympathy, desperta simpatia, which is the foundation of ministry. que é a base do ministério. So it's like we saw last night. É como vimos ontem à noite. Allow the children to become acquainted with the needs around them. Permitamos que as crianças se tornem, conheçam as necessidades na circunvizinhança. And as they become acquainted, E ao conhecerem essas necessidades, they'll be sympathetic. eles vão ser mais simpáticos às And they'll pessoas. say, now what can we do to help? O que eu posso fazer para ajudá-los? Nesta obra finalizadora do Evangelho, haverá um vasto campo a ser ocupado. Muitos tiveram pouca oportunidade de se educar. Cristo, porém, vê neles qualificações que os habilitam a cumprir o seu propósito. Se puserem o coração nessa obra e continuarem a aprender, aparelhá-los-á para trabalhar por Ele. What does God need? O que é que Deus precisa? Great education? Grande educação? No, He needs our heart, Precisa do nosso a coração. willing heart. Um coração disposto. He will educate us. Ele nos educará. He will fit us to labor for Him. Ele nos adaptará para o trabalho para Ele. Não há outro ramo de trabalho em que seja possível aos jovens receber maior benefício. There's nothing Não há outro in ramo which they'll receive a greater benefit. no qual eles receberão maior benefício. Todos os que se empenham em servir são a mão auxiliadora de Deus. Do you want to help God? Querem ajudar Deus? We can be God's helping hand. Podemos ser a mão ajudadora de Deus. São co-obreiros dos anjos, ou antes, são o poder humano por meio do qual os anjos cumprem a sua missão. Os anjos falam pela sua voz e agem por suas mãos. E os obreiros humanos, cooperando com os seres celestiais, recebem o benefício da educação e a experiência deles. E, como meio de educação, que curso universitário poderá igualar a este? We have the angels standing there, Os anjos ali de pé, waiting to help, esperando para nos ajudar, waiting to educate us. esperando para nos ensinar. God does not allow the angels to do the work, though. Deus não permite que os anjos façam a obra. He wants us to do the work Quer que nós a façamos. because He knows it'll be good for our Porque characters. Ele sabe que vai ser bom para o nosso But caráter. the angels are standing there waiting to help us. Mas os anjos estão ali de pé, esperando para nos ajudar. And we think we need to go to the world to be fitted for this work? E nós achamos que precisamos ir para o mundo para termos uma preparação para desempenhar essa obra?
Com tal exército de obreiros como o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo. Quão depressa poderia vir o fim do sofrimento, tristeza e pecado. Quão depressa, em lugar desta possessão aqui, com sua mancha de pecado e dor, poderiam nossos filhos receber a sua herança, onde os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Onde morador nenhum dirá, enfermo estou, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro. Can you imagine? Dá para imaginar isso? An entire army. Todo um exército. But they must be rightly trained. Mas precisam ser devidamente preparados. We must give them the proper education. Devemos dar-lhes a verdadeira, a educação adequada. Not training for service, Não um treinamento para o serviço, training in mas o service. treinamento no serviço. This should be our goal. Esse deve ser o nosso alvo. Everything needs to relate to this. Tudo precisa estar relacionado a isso. Let's embrace this work. Abraçamos essa obra. Let's forget conventionality. Esqueçamos-nos dessas convencionalidades. Let's go all out to prepare our children to finish this work. É hora de sairmos todos preparando nossos filhos a terminar esta obra. Let's raise a generation of radical Christians. Levantemos uma geração de cristãos radicais. It was E.M. Bounds, a famous writer, Christian writer. Há um famoso escritor cristão, E.M. Bounds, He said, "Men are God's method. que disse: os homens são um método de Deus. The church is looking for better methods, A igreja está buscando melhores métodos, while God is looking for better men." mas Deus está buscando por melhores homens. And it was John Wesley E foi John Wesley who said, "Give me 100 men." que disse: dai-me 100 homens. Do we have 100 here today? Hoje aqui nós temos 100 We pessoas. have more than 100. Temos mais que 100. 100 Dê-me 100 homens who love only God with all their hearts que amam somente a Deus de todo o coração and hate only sin with all their hearts. e odeiam somente o pecado de todo o coração. And what will we do? E o que é que faremos? Shake the gates of hell Sacudiremos as portas do inferno and bring in the kingdom of God in one e traremos generation. o reino de Deus em uma geração. But maybe you feel like you're only one person. Talvez você sinta, mas eu sou só uma pessoa. Your family doesn't have 100 people in it. A sua família não tem 100 pessoas nela. What can you do? E o que é que se pode fazer? Some time ago, I was speaking at a camp meeting, Há algum tempo atrás eu falei num acampal There was a man there from Kenya. e havia um homem ali do Quênia. He runs an orphanage, Ele tinha um orfanato, administrava um orfanato. and he told me his story. E ele me contou a história dele. He was a child when his father died. Era criança quando seu pai morreu He was 9 years old when his mother died. e tinha 9 anos quando a mamãe morreu. And now he was an orphan, E agora era órfão. living on the street, Vivia nas ruas, no home, não tinha casa, no food to eat. não tinha comida para comer. And for several years he lived like this, E por vários anos viveu assim. barely surviving. Mal conseguia sobreviver. And then a family took him in. Logo, uma família o recebeu. Now this wasn't a rich foreign family with a big house. Não era uma família rica do exterior com a grande casa. This was just another native family. Era outra família ali, da comunidade nativa. They had a little tiny 2-room hut. Tinha uma cabaninha com dois cômodos, obrigado. And they already had 12 children. E já tinham 12 filhos ali, 12 They did crianças. not have room for another one. Não havia espaço para mais um. But they took this little one in, this Ainda assim, orphan. eles receberam esse órfão. Well, this family was Seventh-day Adventist. Essa família era adventista do sétimo dia. They knew the calling of God to unselfish service. E elas conheciam o chamado de Deus para o serviço abnegado. And as they took this boy in, they started teaching him about the Lord. E ao receberem esse menino, começaram a ensinar esse menino sobre o And it Senhor wasn't Deus. long before this little boy gave his heart to the Lord also. E não demorou muito tempo para que esse garotinho entregasse o seu coração a Deus também. And when he was in his late teenage years, E quando ele chegou no final da adolescência, he prayed. ele orou, He made a commitment to the Lord, fez um compromisso com a Deus, promise. uma promessa. He said, "Lord, when I get married and have a family of my own, Disse: Senhor, quando eu me casar e tiver a minha própria família, I'm going to return the favor. eu vou devolver o favor. This family has made such a difference in my life. Essa família fez
tamanha diferença em minha vida. I want to do the same thing for another orphan. Eu quero fazer a mesma coisa para outro órfão. So he was getting married. Então ele estava prestes a se He casar told his future wife, "We're adopting a child." e falou de cara para sua futura esposa: vamos adotar uma criança. She agreed. Ela concordou. And so they adopted a child. Então adotaram um filho. And then another one. E logo outro. Oh, and then they found another one who needed help. E encontraram outro que precisava de ajuda. And another E one. mais um. Well, now this man is now a father, Esse homem agora é um pai, and his wife a mother, sua esposa mãe, to 253 children. de 253 crianças. Hundreds of children have had their lives transformed because of this man. Centenas de crianças tiveram suas vidas transformadas por causa desse homem. Where did that start? Onde foi que isso começou? Did that start with that little boy's determining, I'm going to adopt a child when I'm older? Começou com esse garotinho determinado: quando eu crescer eu vou adotar uma criança. No, it started long before that. Não, começou muito antes disso. It started with a family. Começou com uma família. A family devoted to service. Devotada ao serviço. A family who is focused on obedience. Uma família focada na obediência. On doing what the Lord asked them to do. Em fazer o que o Senhor pediu que elas fizessem. And their small act of service E são atos pequenos de serviço resulted in blessings upon hundreds. que resultam em bênçãos sobre centenas de pessoas. Can we do that? Será que nós podemos fazer a mesma Can coisa? every family here do that? Será que cada família aqui presente pode fazer isso? I'd like to make an appeal. Eu gostaria de fazer um apelo. 2 appeals. 2, na verdade. 3. Na verdade, 3. Ok. First of all, Em primeiro lugar, maybe as you've heard this talk and this discussion on respectable conventionality, talvez você agora tendo ouvido esse assunto sobre convencionalidades respeitáveis, you've said, talvez você tenha dito: this has described my life, eu acho que isso descreveu a minha vida. and I don't want to do that anymore. E eu já não quero mais ser assim. I want to devote myself wholeheartedly into the Lord's, Eu quero devotar a minha vida de todo o coração to being a Christian, ao Senhor para ser um cristão de verdade. to live my life 100% for the Lord. Viver uma vida 100% dedicada a Deus. Is that your desire? Será que esse é o seu desejo? Amen. Amém. Another appeal, though. Outro apelo. Remember, this was written to parents. Lembrem-se, isso aqui foi escrito aos pais. This was to encourage parents to teach their children to devote themselves to the Lord. A ideia era motivar os pais a ensinar os filhos a se devotarem a Deus. But many times it's the parents that prevent this. Mas muitas vezes são os pais que evitam que isso The aconteça. pressures of the world encourage parents to want their children to be worldly successful. A pressão do mundo parece que faz com que os pais sejam motivados a querer que seus filhos tenham sucesso mundano. But that's not what God asks of us. Mas não é isso que Deus está nos pedindo. He wants parents to be focused on their children having heavenly success. Ele quer que os pais estejam focados em que seus filhos tenham um sucesso celestial e não secular. So parents, I'd like to appeal directly to you. Então, pais, eu queria fazer o apelo diretamente para vocês. Is there anyone here who will say, I'm going to stop trying to be like the world? Tem alguém aqui que gostaria de dizer: eu vou parar de ser como o mundo. I'm not going to focus on any element of worldly success for my children. Não vou mais me concentrar em nenhum elemento de sucesso secular para os meus filhos. I want to focus on educating them to finish this work. Quero me concentrar em educar e ensinar meus filhos a terminar a obra. It might be difficult for me, Pode ser difícil para mim, but I know it's the training that will prepare them for heaven. mas eu sei que é o treinamento, é o ensino que vai prepará-los para o céu. If that's your desire as a parent, Se esse é o seu desejo como pai, I would invite you to stand. eu convido você a ficar em pé. And I want to make another appeal. E quero fazer um outro apelo. Now this one is for anyone, É para todos, but it's specific. mas é específico.
There's a work to be done all over the world. Há uma obra a ser feita em todo o mundo. There are places where, however, where we have more workers than we do fruit to be picked. E há lugares onde a gente tem mais trabalhadores do que frutos a serem colhidos. We like to think of an orchard of apples. Temos aqui um ramo de maçãs. Some places have green fruit, Alguns lugares têm frutas verdes and many people gathered around the trees, e muita gente ao redor das árvores. happy in their churches, Felizes em suas igrejas, but not focused on picking the fruit. mas não tão focados em colher os frutos. But there are other places Mas há outros lugares where the trees hang with ripe fruit, onde as árvores estão carregadinhas de fruto maduro, but no one to pick it. mas parece que não tem ninguém para colhê-los. And this fruit will fall to the ground. E esse fruto vai cair no chão It will be wasted. It will rot e vai apodrecer, because no one was there to harvest. porque não havia ninguém ali para colhê-los. So I'd like to give a specific appeal. Então eu gostaria de fazer um apelo específico. If there was someone here that said, you know, maybe there's somewhere else that could use my help more than where I'm located right now. Se tem alguém aqui que gostaria de dizer, sabe, talvez tenha outro lugar que poderia usar a minha ajuda, do que onde eu estou atualmente. I'm willing to go anywhere. Eu estou disposto, Senhor, a ir a I'm willing qualquer to lugar. go seek out that fruit that needs picked. Eu quero, Senhor, ir buscar aquele fruto que precisa ser colhido. And you want to make a prayer. E talvez você queira fazer uma oração. Lord, Senhor, I'm here. estou aqui, eis-me aqui. I'll go anywhere. Vou a qualquer lugar. Just send me. Envia-me a mim. Use me Usa-me somewhere. em algum lugar. I'm going to sing a song. Eu vou cantar uma música. And as I sing this, I want to invite you, if you want to commit yourself to going anywhere, E ao cantar, se você quer se comprometer a ir a qualquer parte que o Senhor lhe mandar, wherever the Lord leads, onde quer que Ele lhe envie, that you come to the front. gostaria que você viesse à frente. The song said, give me ears to hear your spirit, A música diz: dá-me ouvidos para ouvir o teu espírito and give me feet to follow you. e dá-me pés para te seguir. Give me grace to be a servant. Dá-me graça para ser um Give servo. me mercy for the lost. Dá-me misericórdia pelo perdido. And I will go. E eu vou. I will go where there are no easy roads. Irei, mesmo que não haja estradas fáceis. I'll leave the comforts that I know. Deixarei os confortos que conheço. I will go. Irei. And let this journey be my home. E que essa jornada seja o meu lar. I will go. Irei. Give me
Father in heaven, Querido Pai Celestial, this is our prayer. esta é a nossa oração, Senhor. Give us ears to hear your Spirit. Dá-nos ouvidos para ouvir o Teu Espírito, Give us feet to follow you. pés para Te seguir. Give us your eyes. Dá-nos, Senhor, os Teus olhos. Help us to see this great controversy from your perspective. Ajuda-nos a ver este grande conflito a partir da Tua perspectiva. And as we do that, may we be 100% committed to finishing this work. E ao agirmos assim, que estejamos 100% comprometidos a terminar esta obra. May we be this generation that shakes the gates of hell, Que sejamos esta geração que vai sacudir as portas do inferno. that turns this world upside down. Que vai colocar este mundo de pernas para o ar, Senhor. We're tired of this world. Estamos cansados deste mundo. We want to go home. Queremos voltar para casa. Give us strength, Lord. Dá-nos força, Senhor. Help us to follow you with our whole heart. Ajuda-nos a Te seguir de todo o nosso coração. And we thank you that you've promised us help. E nós já Te agradecemos porque Tu nos promete ajudar-nos. We ask all these things in your name. Todas essas coisas Te pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.